Bom dia a todas as pessoas que nos estão escutando neste momento em muitos países de Iberoamérica. Neste caso concreto estão a escuta 57% dos homens e 42,4% das mulheres, Os países de procedência são, como é normal, neste caso, Brasil, un 70% das pessoas que están conectadas, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Angola, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Chile, España, Guatemala y Portugal. Hay 77 instituciones de 10 países que se registraron para proyectar a conferencia en una sala o en un auditorio. En total, os registrados para a conferencia son 200 pessoas aproximadamente. O título da conferencia é Os retos da administración pública no siglo XXI, o programa brasileiro Transforma Gov. O noso conferencista de hoje é o representante habitual de Brasil no seno do CLAD, do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, e o senhor Cristiano Rocha Ecker é graduado e mestre e doutor em Engenharia da Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, é servidor público de carreira, de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Foi secretário de Logística e Tecnologia da Informação no Ministério de Planejamento, secretário de Modernização e Gestão Estratégica no Ministério Público Federal e secretário de Gestão Estratégica no Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor Cristiano Rocha vai falar a todos nós dos retos da administração pública e é possível que diseñe, fale de forma extensa de todos os problemas ou dos problemas que neste momento o governo brasileiro tem a intenção de abordar para modificar a administração pública. O atual programa brasileiro Transforma Gov enfrenta muitos desafios e um dos problemas fundamentais que eu acho que está no princípio de toda a questão de Transforma Gov está a escassa confiança dos cidadãos nos poderes públicos. A falta de confiança dos cidadãos nos poderes públicos, que é um problema, podíamos dizer, universal neste momento, mas que preocupa especialmente os governos e, neste caso concreto, preocupa o governo de Brasil. É por isso que tem construído o programa Transforma Gov, de programa que esperamos todos que o doutor Cristiano Rocha Ecker nos explique e por isso pues, terminemos a nossa webinar de hoje com a impressão de que estamos avançando, neste caso em Brasil, em todo o processo de transformação da administração pública, de fortalecimento, que é o objetivo número 1 que tem o CLAD desde sua fundação em 1972. Cristiano Rocha Ecker, tens a palavra durante o tempo que consideres oportuno, mais ou menos 45 minutos, e depois vêm as perguntas das pessoas que estão enlaçadas conosco. Muito obrigado por estar aqui e você pode começar quando quiser. Muchas gracias, Paco. Olá, meus amigos do Brasil, de Portugal, de Angola, que nos assistem. Um saludo especial a los compañeros de Latinoamérica, de España, de Andorra. Yo les voy a pedir perdón porque hablar en español por casi una hora se quedaría difícil para mí. Entonces voy a hablar en portugués, pero como me recomendó Paco, lo haré despacito. Y también la presentación está en español para que ustedes puedan mirarla y así comprender mejor lo que los digo. Quero fazer agradecimento muito especial ao CLAD, a pessoa do Paco Velasquez e a toda a equipe técnica da Secretaria, também aqui a nossa equipe da Secretaria de Gestão,
legislativos e nos proporcionou essa oportunidade de dialogar um pouco sobre os desafios, retos da administração pública no século XXI e, em especial, focando no que temos feito aqui no Brasil para enfrentar esses desafios. Então, uma rápida apresentação, como já foi dito na introdução, minha formação é em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo. Eu comecei a minha carreira no setor privado, onde atuei por 8 anos, e já há quase 14 anos sou servidor de carreira do governo federal brasileiro, onde tive a oportunidade de ocupar diversos cargos em órgãos públicos federais e atualmente estou à frente da Secretaria de Gestão no Ministério da Economia. É importante dar um panorama do Brasil e da nossa administração pública. O Brasil é um país federativo, nós temos um governo central aqui na União, em Brasília, temos 27 estados e 5.570 municípios. Temos um modelo de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e os órgãos do Poder Executivo Federal são hoje 192, aqui mostrados nessa tela. Esses 192 órgãos, eles estão sob nossa jurisdição no que concerne a práticas de gestão, portanto, as normas emanadas pela nossa secretaria têm caráter obrigatório para esse conjunto de órgãos e entidades. Naturalmente, os outros poderes, legislativo e executivo, bem como as outras esferas da federação, os estados e os municípios, têm a sua autonomia e, portanto, podem aderir às nossas práticas de gestão, se assim o quiserem, como boas práticas que possam ser replicadas em cada uma de suas esferas. Os 192 órgãos do Poder Executivo Federal hoje, então, estão compostos como mostrados nesse gráfico. São 25 órgãos que compõem a administração direta, são 22 ministérios e também os órgãos de assessoramento direto ao presidente da República. Depois nós temos 11 agências reguladoras que regulam a competição do mercado em setores como telecomunicações, energia, petróleo e gás, saúde suplementar, vigilância sanitária e assim por diante. Nós temos 28 autarquias, que são entidades da administração com algum grau de autonomia, mas que, no que concerne às práticas de gestão, também estão jurisdicionadas a nós. Temos 18 fundações públicas e temos 110 instituições de ensino superior, aí divididas em 69 universidades e 41 institutos federais de educação tecnológica. O Ministério da Economia é uma construção recente do atual governo, que começou em 1º de janeiro deste ano, e ele é fruto da fusão de 5 ministérios que existiam anteriormente: Fazenda, Planejamento, Previdência, Trabalho e Indústria e Comércio Exterior, com o objetivo de ter um comando centralizado de todas as pautas econômicas. Dado o tamanho que o Ministério tomou, foi necessário desenhar uma configuração que não existia até então, com a criação de uma camada de secretários especiais que são como vice-ministros dedicados a cada uma das temáticas. O nosso secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital é o Dr. Paulo Webel, e subordinado a ele estão 3 secretarias. A Secretaria de Gestão, a qual
eu ocupo atualmente, que desde a criação do CLAD é quem representa o Brasil nesse organismo multilateral. E também, na nossa Secretaria Especial, estão duas outras secretarias com as quais nós trabalhamos em estreita parceria. A Secretaria de Governo Digital e a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. Nós temos percebido que, nas últimas décadas, o mundo tem passado por mudanças, câmbios significativos. Né? Esse slide e o próximo eu tirei de uma publicação do Banco Mundial de 2016 e ele traz dados bastante interessantes. Esse primeiro mostra o que é um dia comum na vida da internet. Né? Enquanto nós acordamos, viemos para o nosso trabalho, voltamos para casa, dormimos, completamos 24 horas, isso daí terá acontecido no mundo. São 8,8 bilhões de vídeos assistidos no YouTube, nós estamos hoje contribuindo aqui com essa estatística. Nós temos 186 milhões de fotos no Instagram, 152 milhões de telefonemas no Skype e assim por diante. Alguém disse que em 2 anos a humanidade produz hoje uma quantidade de dados equivalente ao que foi produzida em toda a história até então. Ou seja, o volume de dados produzidos ele dobra a cada 2 anos. O gráfico seguinte traz uma outra informação interessante. Ele trata do acesso da população mundial a algumas infraestruturas básicas. Então, no eixo vertical, nós temos o percentual da população mundial com acesso a cada uma das infraestruturas e no eixo horizontal temos uma linha do tempo. Chamo a atenção para as duas linhas que estão na parte superior do gráfico. A linha contínua, ela trata de abastecimento de água potável. Então, podemos ver que em 1990, cerca de 70% da população mundial tinha acesso à água potável. Esse número vai crescendo e já se aproxima dos 90% no dia de hoje. Um pouco abaixo dela, essa linha tracejada trata do acesso à eletricidade. Também partimos, em 1990, de algo em torno de 70% da população mundial com acesso à eletricidade, e isso vai crescendo, supera já os 80% na atualidade. Mas chamo a atenção para essa linha em formato de S, que contínua, que por volta do ano 2000, mostra que menos de 5% da população mundial tinha, naquele momento, acesso à telefonia celular, e já em 2015, ou seja, em apenas 15 anos, nós tínhamos mais pessoas no mundo com acesso à telefonia celular do que a abastecimento de água potável ou até mesmo de eletricidade. A pessoa nem tem onde carregar a bateria do celular, mas ela tem um celular. Isso mostra quão essencial esse dispositivo se tornou para cada cidadão do planeta, e todos nós somos testemunhas disso, se pensarmos no nosso dia a dia quanto nós usamos da telefonia celular para todas as nossas atividades. Alguém já disse que aquela tradicional pirâmide de Maslow, né, que trabalha a hierarquia das necessidades humanas, que começa nos níveis mais baixos, com necessidades de sobrevivência, de alimentação, de segurança, e à medida que subimos na pirâmide, vamos chegando, né, a outras necessidades, como de pertencimento social e até autorrealização. Já disseram que é necessário incluir, abaixo da camada de sobrevivência, uma sexta dimensão, que seria uma conexão Wi-Fi. Hoje, sem internet, e tipicamente internet em dispositivos móveis, praticamente nada se faz no mundo. E os governos precisam levar isso em conta. A administração pública também
tem mudado, embora numa velocidade menor do que a sociedade. Os teóricos da administração colocam 3 grandes escolas pelas quais a administração ha passado. Inicialmente, nós tínhamos a administração patrimonialista, a qual é caracterizada pela célebre frase do rei francês Luís XIV, que dizia: o Estado sou eu. Em outras palavras, a figura da administração pública se confundia com a figura do governante, e daí decorrem uma série de práticas que hoje são condenadas, como o uso dos recursos públicos para privilegiar determinados segmentos mais próximos ao governante. Como reação a esse modelo patrimonialista, ainda no final do século XIX, Max Weber traz a proposta da administração burocrática, que seria aquela administração baseada em regras impessoais, que vieram para superar o patrimonialismo, para fazer com que o acesso aos recursos públicos se desse por meio de normas, regramentos definidos previamente pela sociedade e que não pudessem privilegiar uma pessoa ou outra. Uma intenção bastante nobre, que teve a sua contribuição aí no campo da administração, mas hoje, se nós falarmos a palavra burocracia, aqui no Brasil, e imagino que seja o mesmo em todos os países da Iberoamérica, a conotação que esse termo nos traz é uma conotação negativa. Pensamos em burocracia não no seu sentido original, mas sim como algo que se traduz em lentidão, em ineficiência, em velocidade, em dificuldade para o cidadão exercer os seus direitos ou as suas obrigações perante o Estado. É assim que, nos anos 1990, começa a emergir uma terceira onda da administração pública, a chamada administração gerencial, que vem para combater aí os excessos da burocracia, para tentar encontrar mecanismos mais flexíveis que garantam aqueles princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, mas que, ao mesmo tempo, tragam mais eficiência para a gestão dos recursos públicos, para que a administração consiga cumprir as suas obrigações perante a sociedade. E aí, eu sempre faço essa pergunta para os colegas aqui no Brasil e faço aqui também aos colegas de toda a Iberoamérica. Pensem no seu país e tentem responder. A administração pública no seu país hoje, ela é patrimonialista, burocrática ou gerencial? Falando pelo Brasil, com certeza nós somos os 3. Nós temos elementos das 3 escolas de administração presentes na nossa administração pública e conflitando e buscando aí o seu espaço em cada uma das políticas. Isso mostra que a administração pública ela tem mudado, mas que ela precisa avançar em novas mudanças. Eu trabalhei no antigo Ministério do Planejamento como secretário executivo que dizia que 100% dos dirigentes daqueles órgãos do Poder Executivo Federal que eu lhes mostrei no início da apresentação, quando eles buscavam o Ministério do Planejamento, eles traziam de pronto 2 demandas: mais recursos orçamentários e mais recursos de pessoal. Essa é a forma fácil de nós enfrentarmos um desafio. Eu tenho um problema, eu preciso entregar uma política pública, e aqui eu estou partindo do pressuposto de gestores bem intencionados, que querem cumprir a missão institucional dos seus órgãos, querem entregar um bom serviço para a população, mas para isso, na visão deles, sempre precisam de recursos crescentes, mais dinheiro e mais pessoas. O resultado dessa prática nas últimas décadas no Brasil tem sido que
por um lado, houve um crescimento expressivo do contingente de servidores contratados pela administração pública. Nós temos hoje cerca de 630 mil pessoas trabalhando só no Poder Executivo Federal, naquelas 192 órgãos e entidades que eu mostrei, e isso trouxe também um gasto, um crescimento expressivo no gasto com pessoal, se comparado aí com nossos países irmãos da América Latina e também com países dos BRICS. O gasto total do governo tem crescido de forma significativa nos últimos anos e nós chegamos a um endividamento público que atinge patamares preocupantes. Tanto a dívida bruta federal quanto a dívida líquida chegam em pontos que trazem preocupação quanto à capacidade do Estado de se manter solvente nos próximos anos. E isso deflagra a necessidade e a urgência de que nós aprofundemos as mudanças que vêm sendo conduzidas. Foi aprovada, então, pelo Parlamento, em 2016, uma emenda que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos, tentando conter um pouco essa trajetória da nossa dívida pública. E esses dados apresentados nesta figura são dados reais de um órgão do governo federal brasileiro. Ano a ano, nós temos o total do orçamento daquele órgão, e a parte azul da figura mostra as despesas com pagamento de pessoal. A parte laranja refere-se ao que nós chamamos de despesas de custeio, ou seja, o pagamento das despesas necessárias à manutenção do funcionamento daquele órgão, e a parte cinza, no topo do gráfico, são os recursos disponíveis para investimento. Vocês observam que de 2017 para 2019 há uma compressão significativa da nossa capacidade de investimento, que chega a zero para o ano de 2020, com um agravante: não há nem os mesmos recursos disponíveis para o custeio. Ou seja, com zero de investimento, nós ainda precisamos fazer cortes expressivos no custeio para que a gente seja capaz de manter aí as despesas chamadas obrigatórias, que são as despesas com pessoal e benefício. Isso mostra a necessidade de transformação do Estado, o que está em acordo com o que os países do CLAD expressaram no Consenso da Guatemala, em 2018, onde se fala da necessidade de continuar trabalhando na modernização do Estado para que nós chegamos a um manejo racional e eficiente das receitas e dos gastos públicos para o desenvolvimento sustentável. A despeito desse crescimento da despesa pública, a projeção é que a situação ainda irá se agravar nos próximos anos. Os recursos projetados para investimentos, eles decrescem ano a ano, enquanto os gastos para pagamento de aposentadorias, de jubilados, tanto no poder público quanto no setor privado no Brasil, crescem e alcançam patamares aí, insustentáveis a longo prazo. Daí que a principal reforma que o governo encaminhou esse ano ao Congresso e que, felizmente, já está em fase final de aprovação é a reforma das pensões, das aposentadorias. Mas, passada ela, precisaremos avançar em outras reformas, tocando os aspectos tributários, tocando
na repartição de recursos entre os entes da federação e tocando em aspectos de modernização da gestão, que são aqueles que estão afetos à nossa secretaria. Não obstante nós termos tido um crescimento expressivo na quantidade de pessoas empregadas no setor público, um crescimento expressivo, como vimos, nos gastos do Estado, o fato é que ainda hoje não oferecemos um serviço de qualidade ao nosso cidadão. Nós costumamos dizer que aquele papel de integração entre os órgãos e os sistemas da administração pública, que hoje poderiam ser facilmente cobertos pela tecnologia da informação, ele ainda é feito pelo cidadão. Aquele conjunto de 192 órgãos não se enxerga como um único Estado que precisa estar a serviço da sociedade. Não é raro o cidadão ter que ir a uma repartição pública apenas para pegar um documento, como, por exemplo, uma comprovação de renda, e aí ter que se dirigir fisicamente a uma outra repartição pública para dar entrada naquele documento e aí poder se valer de alguma política pública, como, por exemplo, um financiamento estudantil. Isso traz um ônus enorme para a nossa sociedade, além de representar grande ineficiência na gestão da máquina pública. Assim como expressa o Consenso do Panamá, publicado pelo CLAD em 2003, nós precisamos trabalhar para que a administração pública tenha o cidadão como o centro de sua atuação, gerando assim desenvolvimento, com prosperidade e equidade. Da mesma forma que o nosso cidadão não vislumbrou melhorias na qualidade do serviço que lhe é oferecido, tampouco nossa economia se tornou mais competitiva. Se nós pegamos índices de referência internacional, como é o Doing Business do Banco Mundial, ou o índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, nós vemos que o Brasil está muito atrás dos nossos países vizinhos e também de países com tamanho de economia semelhante ao nosso, como é o caso dos BRICS. E nós não temos visto, infelizmente, evoluções significativas nas últimas décadas. A consequência de tudo isso é, como Paco bem expressou na sua fala introdutória, uma incredulidade da população na capacidade do Estado de lhe entregar as políticas públicas. Sucessivas pesquisas de confiança feitas com a sociedade mostram que uma parcela cada vez menor da população confia no Estado brasileiro, e aí tratando de todas as suas 3 esferas e 3 poderes, e que a população associa a baixa qualidade dos serviços públicos ofertados ao mau uso dos recursos públicos que são arrecadados por meio de impostos. Precisamos, então, avançar nas nossas mudanças. Aqui eu trago um caso que ficou bastante emblemático no nosso país, ocorreu no final do ano passado, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, antigo Palácio Imperial do Brasil, pegou fogo e foi completamente destruído. Isso acendeu um debate sobre o papel do Estado, sobre a melhor forma de se reconstruir o museu e de se preservar o patrimônio público. E aqui eu trago 2 matizes, 2 visões sobre essa questão. O que está do lado esquerdo da figura, com fundo amarelo, é uma citação que circulou aí nas redes sociais, supostamente atribuída a um estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é quem tinha e ainda tem responsabilidade sobre a gestão daquele museu.
vocês podem ver nas palavras utilizadas que é uma postura agressiva, raivosa, de alguém que projeta em uma entidade e em uma única pessoa, o reitor da Universidade Federal, a responsabilidade por todos esses males que nós temos visto na administração pública e que o incêndio do Museu Nacional aparece como uma figura emblemática. Do lado direito, em fundo azul, nós temos uma citação também feita nas redes sociais por uma colega nossa, Giovana Victor, servidora federal, atualmente secretária de Finanças do município de Niterói, que é um município vizinho ao Rio de Janeiro, que me parece uma visão um pouco, bastante mais prudente e bastante mais responsável, né? Ela coloca aqui que, ao invés de procurarmos projetar em alguém a nossa raiva e os nossos desgostos com o que é acontecido, nós temos que aproveitar essa oportunidade para refletir sobre o papel do Estado e sobre melhores arranjos de parceria do Estado com a sociedade. Como destacado aí na fala dela, o Estado não pode fazer tudo, porque não sabe, porque não prioriza e porque não tem dinheiro, como nós vimos nos slides anteriores. Nós precisamos de um novo modelo de gestão mais descentralizada, que faça melhor uso da tecnologia e que trabalhe melhor os arranjos de parceria com a sociedade para que nós evitemos que tragédias como essa voltem a acontecer. Foi imbuídos desse espírito e ainda no momento que vivíamos a campanha presidencial do ano passado, que um conjunto de 17 profissionais com bastante experiência na administração, entre os quais eu mesmo e essa colega que eu citei na película anterior, nós elaboramos um documento chamado Um Novo Patamar para a Gestão Pública Brasileira. Esse documento foi enviado a todos os candidatos à presidência da República no ano passado, enviamos também a candidatos ao parlamento, a candidatos a governador, e ele acabou sendo encampado pela Frente Nacional dos Prefeitos e está disponível no website dessa entidade. Trata-se de um documento bastante robusto, de umas 30 páginas, que trabalha 90 propostas para a melhoria da gestão pública brasileira, que estão divididas em 12 temas mostrados nessa figura. Então, precisamos de uma gestão mais voltada a resultados, precisamos reestruturar a sistemática de planejamento governamental, ter mais incentivos para a inovação, mudar a forma como são selecionados os servidores públicos, que aqui aproveito também para divulgar um outro trabalho que fiz em conjunto com 2 colegas servidores federais, um dos quais era o ministro do Planejamento até o final do ano passado, que está disponível no site da ENAP, a nossa Escola Nacional de Administração Pública, e que nós trabalhamos especificamente um modelo de seleção de servidores públicos na administração federal brasileira, com uma série de recomendações de aperfeiçoamento desse modelo. Depois, voltando ao documento publicado no ano passado, temos aí 23 propostas de melhoria para a gestão estratégica de pessoas, 7 para estruturas e associações governamentais enxutas, gestão interfederativa, controles orientados a resultados, regulação independente qualificada, compras e contratações públicas, governo digital, transparência, participação e controle social. Felizmente, com o novo governo, tive a oportunidade de ser convidado para compor a equipe do Ministério da Economia e, junto com outros colegas bastante dedicados, temos trabalhado para levar adiante várias das propostas que apresentamos nesse documento. E aqui
caminhando para a última parte da nossa apresentação, vou discorrer um pouco sobre o que temos feito nesses primeiros 9 meses de governo e que já está mudando a administração pública federal brasileira. Nós concebemos um programa de transformação do Estado que trabalha em 5 dimensões interconectadas, as quais estão aqui representadas. No centro, como dimensão primeira a ser trabalhada, está a questão da melhoria da governança e da gestão estratégica. Associadas a elas, algumas dimensões que já vinham sendo trabalhadas e que agora estão sendo intensificadas, mas que até então eram tratadas de forma estanque, tanto entre si, quanto na abordagem utilizada em cada um dos órgãos. E a grande inovação do programa Transforma Gov é justamente tratar essas 5 dimensões de forma integrada, entre elas e também entre todos os órgãos do Poder Executivo Federal. Então, estamos falando das dimensões de serviços oferecidos à sociedade, dos nossos processos internos de trabalho, de pessoas e de estruturas organizacionais. E isso está em acordo com a declaração de Montevidéu, do CLAD, desse ano, que fala da profissionalização e melhoramento contínuo das condições do emprego público. Reunião essa em que abri mão da minha condição de representante oficial do Brasil, do CLAD, para ali enviar a Montevidéu o meu colega secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart, por ser ele o titular da pasta que lida com todos esses aspectos relativos à gestão de pessoas e, portanto, o mais qualificado para os profícuos debates que ali foram travados. Vou falar um pouquinho, então, do que temos feito em cada uma dessas 5 dimensões abertas. Em termos de estratégia, a Constituição brasileira determina que cada governo que assume, ele deve elaborar um plano plurianual. Nossos mandatos presidenciais são de 4 anos, permitida uma recondução, e o plano plurianual, portanto, ele deve necessariamente ser elaborado no primeiro ano de cada governo, ele é encaminhado ao parlamento, e uma vez aprovado, ele vigora nos 3 anos seguintes do governo que o elaborou e também no primeiro ano do governo subsequente, que terá, então, a oportunidade de elaborar o seu plano para os 4 anos seguintes e assim sucessivamente. Trabalhamos, então, no primeiro semestre de 2019, na elaboração do plano plurianual, que já está em apreciação pelo parlamento, deverá ser aprovado até o final desse ano, para vigorar no período de 2020 a 2023. Trata-se de um PPA, como nós aqui chamamos, bastante inovador. Um PPA mais enxuto, com 66 programas, todos focados na atividade fim do Estado, na entrega de serviços à sociedade. Cada um desses programas tem um indicador ou um índice com metas definidas para serem alcançadas nesses próximos 4 anos e associados a eles um portfólio de projetos estratégicos bastante enxuto. Um portfólio que em PPAs anteriores já chegou a ter 3.100 projetos priorizados, dessa vez tem apenas 30. Isso é resultado da situação fiscal difícil que estamos enfrentando, como mencionei, mas também de uma visão estratégica, de um governo que entende que, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se temos poucos recursos, precisamos focar a aplicação desses recursos em poucos projetos que sejam capazes de ser entregues à sociedade e se transformar em políticas públicas efetivas. Um levantamento recente do nosso Tribunal de Contas, o órgão que audita o funcionamento da administração pública, mostra que o Brasil tem, no momento, mais de 14.000 obras paralisadas. São obras que foram iniciadas no passado
e porque não tinham o devido planejamento ou não se pensou a sustentabilidade dos recursos para a sua conclusão e para a sua operação, uma vez concluída, foram se perdendo pelo caminho. Por isso, o foco agora foi escolher apenas 30 empreendimentos que já estão em fase avançada de implementação e que possam ser concluídas nos próximos anos e, assim, gerar valor efetivo para a sociedade. Essa é a camada verde aí do triângulo, o plano plurianual. Nós estamos trabalhando também na camada de cima, representada em amarelo, pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Brasil possui diversas estratégias setoriais, um Plano Nacional de Educação, uma Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, uma Estratégia Nacional de Logística e assim por diante, mas que foram construídas historicamente numa visão autorreferenciada por cada um dos ministérios e órgãos responsáveis pelas políticas, pela falta de um comando de governo e de país maior que os referenciasse. Então, nós estamos recuperando uma capacidade que o Brasil perdeu, pelo menos há 30 anos, de pensar a médio prazo de forma integrada. Estamos concebendo uma estratégia que deverá ser aprovada e publicada também até o final deste ano, de 2019, que vigorará para os próximos 12 anos, ou seja, 3 mandatos presidenciais, e aí com um enfoque em uma estratégia de país, uma estratégia que perpasse diferentes governos, com eventuais diferentes visões políticas, mas que traga consenso em algumas coisas que a nossa sociedade clama e sempre referenciada em indicadores internacionais, como diminuição da nossa taxa de homicídios, diminuição da mortalidade infantil, melhoria nos nossos níveis educacionais, melhoria no nosso ambiente de negócios e assim por diante. E a terceira camada são os planos estratégicos de cada um dos órgãos. Também hoje, diversos daqueles órgãos que compõem o Poder Executivo Federal têm planos estratégicos vigentes, mas que também foram construídos nos últimos anos de forma descolada de uma estratégia maior de governo e de país. Planos estratégicos que não conversam com o plano plurianual. E, portanto, pela primeira vez, a lei que oficializará o PPA, ela traz o comando obrigatório para que todos os órgãos do Poder Executivo Federal revisem os seus planos estratégicos de forma a alinhá-los ao plano plurianual e à Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse processo já foi deflagrado, nós estamos trabalhando de forma sistêmica com todos os órgãos, englobando aquelas 7 dimensões estratégicas que estão do lado esquerdo da figura, para que nós tenhamos planos estratégicos alinhados aí à estratégia de governo e de país. Isso tem o objetivo de mudar o paradigma da relação Estado-sociedade. Ao invés do Estado ser visto pelo cidadão como um lugar ao qual ele precisa se dirigir para exercer os seus direitos e cumprir as suas obrigações, o Estado passa a ser visto como presença. O Estado disponível no telefone celular, na mão do cidadão, para que no sofá da sua casa ou caminhando pelo parque ou pela praia, ele possa estar ali transacionando com o Estado e tendo acesso aos serviços públicos. No que concerne aos processos internos de apoio à gestão, essa figura exemplifica algumas das inovações que nós temos implementado, não vou discorrer sobre cada uma delas, mas só para exemplificar. O PEM-SEI é a nossa ferramenta de processo eletrônico administrativo. Então, hoje, toda a tramitação de documentos dentro da administração pública está sendo migrada para os canais digitais. Eu já assino da minha casa, no meu celular, ou às vezes no aeroporto, enquanto espero
um voo, processos, documentos, normativos, e eles são tramitados literalmente na velocidade de 1 quilo. O TaxiGov é uma solução inovadora de deslocamento de servidores públicos que nós implementamos aqui também no governo federal e que tem trazido economias expressivas. Por exemplo, para eu sair aqui do Ministério da Economia e me deslocar para uma reunião, por exemplo, na Presidência da República, até pouco tempo atrás, eu tinha um carro e um motorista que ficavam o dia todo aqui na garagem do prédio, me aguardando para a hora que eu precisasse utilizar. Nós eliminamos esses carros, com todo o custo a ele associado, mantivemos apenas para as altas autoridades, como são os ministros e secretários especiais, e a grande camada de servidores públicos hoje usa nos seus deslocamentos a serviço um serviço de táxi contratado por meio de licitação, que a própria empresa vencedora fornece um aplicativo, como todos nós usamos no nosso dia a dia pessoal. E por meio do aplicativo, eu chamo um táxi que em menos de 5 minutos me pega, me leva até onde eu preciso ir, e nós pagamos apenas pelo serviço consumido. Ganhos de 65% de economia em relação ao modelo anterior, além de desonerar uma série de órgãos. Imagine, cada um daqueles 192 órgãos tinha uma área de gestão de frota para cuidar dos contratos de motorista, dos contratos de combustível, da aquisição, manutenção dos carros e assim por diante. Mesma coisa estamos fazendo com o almoxarifado virtual. Chegamos a ter, no passado, cerca de 15% da área física dos ministérios aqui em Brasília ocupados com estoques de papel e de material de escritório. Substituímos tudo isso pelo processo eletrônico e por uma sistemática just-in-time de demanda dos insumos necessários ao funcionamento, também por meio de um site, de empresas que são credenciadas por meio de licitação, e a hora que nós precisamos, nós demandamos ali os insumos necessários sem ter a necessidade de os armazenar. O SICAF é o nosso sistema de cadastro de fornecedores que estão habilitados a participar das licitações públicas. Só no Poder Executivo Federal, no ano de 2018, foram 103 mil processos de contratação. Os fornecedores, para participar, eles tinham que se dirigir presencialmente a um órgão público, levar em papel uma série de documentos que agora são todos submetidos online. E com isso nós desoneramos as empresas e ampliamos significativamente o acesso aos processos de contratações públicas e, assim, aumentando a competição e, por consequência, diminuindo o preço final pago pela administração. Temos uma série de painéis que são usados para a publicidade das informações públicas. Então, por exemplo, as transferências que a União faz para estados e municípios estão todas hoje disponíveis para o controle da sociedade no painel de transferências abertas. Todas as viagens que são feitas por servidores públicos estão disponíveis no painel de viagem. Os preços que nós pagamos, uma ferramenta de gestão governamental que nós disponibilizamos aos órgãos, em que os ministros, secretários, têm uma visão integrada de todos os recursos que estão ali alocados e podem, a partir daí, tomar decisão. E a fronteira do que nós temos implantado na melhoria dos processos internos é o uso da inteligência artificial, exemplificada aqui pela LIA, que é a nossa solução de inteligência artificial em licitações, que tem trazido uma série de análise em tempo real do comportamento dos licitantes e, com isso, evitado conluios, combatido fraudes, dado alertas aos agentes de licitação para que possam melhor operar as compras públicas. No campo da gestão de pessoas e da profissionalização da gestão, eu destaco aqui 3 normativos que nós publicamos ainda nos primeiros 100 dias do nosso governo. O primeiro deles extinguiu 21 mil postos, funções e
gratificações existentes até então no Poder Executivo Federal, tornando a máquina pública mais enxuta, com menos níveis hierárquicos, com mais celeridade aí nos postos de comando. Depois, um decreto que estabeleceu para 100% dos cargos de livre provimento na administração critérios objetivos para a sua ocupação. E esses critérios eles são de dois matizes. Por um lado, critérios da nossa chamada lei da ficha limpa, ou seja, critérios de idoneidade moral, de reputação ilibada, que qualquer pessoa para ingressar no serviço público precisa ter, mas também critérios de qualificação técnica profissional. Então, seja por meio de formação acadêmica, seja por meio da comprovação de experiência profissional prévia naquela temática. A partir de agora, nós não teremos mais na administração pública casos como, infelizmente, tivemos no passado, de pessoas totalmente desqualificadas para ocupar o cargo para o qual ela foi nomeada. E o terceiro decreto é um decreto de eficiência operativa. Nós estabelecemos 14 medidas de melhoria de gestão que os órgãos devem necessariamente cumprir antes de solicitar ao Ministério da Economia qualquer aumento de estrutura, seja por meio de cargo comissionado, seja por meio de concurso público para provimento de servidores efetivos. Trouxemos também a lógica da gestão de projetos, uma coisa que já amplamente usada no setor privado, mas até então inexistente no nosso arcabouço. Então, hoje nós passamos a ter times de projeto, estruturas matriciais flexíveis que dão resposta mais rápida a necessidades da administração. Por fim, tratando do tema das estruturas organizacionais, temos feito uma ampla revisão naquele conjunto de 192 órgãos e entidades que mostrei no início, e os quais devem passar por esses 4 filtros aqui colocados. O primeiro, um mandato que o nosso presidente já levou durante a campanha presidencial e que foi aprovada pela nossa população, que está expresso aí nesse slogan, menos Brasília, mais Brasil. O que significa isso? Delegação de competências para os estados e municípios. O governo federal ele deve ter uma participação residual, ele deve fazer somente aquilo que o estado e o município não consigam fazer, uma vez que esses estão mais próximos da população e têm chance de ser mais eficientes e efetivos na sua atuação. Isso está também alinhado com o consenso de Havana, que nós aprovamos na última reunião do Comitê Diretivo do CLAD, que eu tive a oportunidade de participar, que prega uma gestão pública descentralizada, com foco nas políticas locais e nas cidades. O segundo filtro que a nossa análise de estruturas tem passado é de sempre que possível buscar parcerias com organizações da sociedade e arranjos paraestatais. Então, alguns arranjos previstos na nossa legislação, como organizações sociais e serviços sociais autônomos, são alternativas de que algumas políticas públicas sejam conduzidas em parceria com a sociedade civil e, assim, de forma mais efetiva. Estamos também eliminando sobreposições e sombreamentos de competências existentes entre os órgãos públicos. Isso foi feito por meio de um enxugamento no número de ministérios logo no primeiro dia de governo e que deverá continuar agora nas demais entidades da administração pública. E estamos trabalhando a redução de níveis hierárquicos e ampliação da amplitude de coordenação aí nos diversos órgãos. Caminhando aqui para o fim da nossa exposição, quero destacar a estratégia de governança digital. Uma estratégia que foi concebida ainda em 2015, quando eu estava à frente da então Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento e que tem sido levada adiante agora pela nossa Secretaria de Governo Digital, muito bem gerida meu colega Luiz Felipe Salim Monteiro. Essa estratégia concebe o conceito de governo como plataforma, totalmente alinhado ao que falávamos há pouco, de que o Estado não deve ter a pretensão
de ser ele o provedor de todas as respostas que a sociedade necessita, mas sim oferecer uma plataforma de acesso a serviços, a dados e a participação social que nos permita criar conjuntamente com a sociedade as soluções que o Brasil precisa e assim alcançar maior valor público. Nesse sentido, duas iniciativas assim, que merecem destaque é a abertura de dados, né? E aqui eu gosto de citar um exemplo que eu vi num congresso que participei ainda no ano de 2010, em que foi relatado o caso da prefeitura de Melbourne, né? Aqui representada nessa figura, Austrália. A prefeitura de Melbourne, num determinado dia, resolveu disponibilizar para a sociedade, em formato bruto, os dados sobre acidentes de trânsito naquela cidade, que a prefeitura coletava historicamente, mas que não tinha capacidade de tratá-los e, a partir daí, gerar serviço de valor agregado para a população. Uma vez disponibilizados esses dados, em apenas 24 horas, em um dia, um cidadão da cidade de Melbourne, voluntariamente, usando esses dados e conectando com os aplicativos de georreferenciamento disponíveis na internet, ele traçou um mapa das rotas ciclísticas mais seguras naquela cidade, prestando, portanto, um serviço de alto valor público para a sociedade e que, se fosse esperar para o Estado prover, certamente ficaria parada na fila de outras demandas e prioridades daquela prefeitura. E, por fim, cito aqui a importância de nós avançarmos na participação cidadã em todo o ciclo de políticas públicas, não apenas no controle social do que o Estado faz, mas desde a fase de concepção, de deliberação, implementação e monitoramento, até chegar na avaliação das políticas, né? Esse artigo eu publiquei com um colega em um jornal de ampla circulação aqui no Brasil em 2016, e já falávamos naquela época do que estamos agora implementando, né? Necessitamos de um Estado que governe não para a população, mas com a população, né? Antes que a sociedade nos diga que se vayan todos, nós temos que dizer que venham todos, que venham os cidadãos a participar do processo político, do processo de implementação das políticas públicas, como muito bem nos recomenda a Carta Ibero-Americana de Governo Aberto do CLAD. Muitas graças, muito obrigado, agradeço demais a todos que nos prestigiaram com sua audiência e fico aqui à disposição do tempo que nos resta para preguntas que eventualmente os senhores têm. Muito obrigado. Muchas gracias, Cristiano Rocha Ecker, por tu magnífica conferencia en la que nos has hablado de los retos de la administración pública en el siglo XXI, el programa brasileño, el programa Transforma Gov. Bueno, hay decenas de preguntas que además nos están poniendo la mayoría de las personas que se han conectado con nosotros, que son varios, superan el centenar, digamos, de conexiones, pero en muchas de ellas hay varias personas escuchándonos. Y en consecuencia, como suele ser habitual, la primera pregunta te la voy a hacer yo, Cristiano, en relación con tu conferencia. Es una doble pregunta. La primera parte es la insistencia que has hecho en tu exposición relativa a el paso del sistema burocrático a un sistema de gestión o de gerencia, ¿no?, en el ámbito brasileño. Y entonces aquí señalarte de alguna manera que, bien, a nivel federal, la administración brasileña tiene un grado de desarrollo determinado. A nivel probablemente de los estados federados o de las regiones, este grado de desarrollo es menor, como es obvio y tú mismo lo has señalado en el ámbito de tu exposición. Incluso uno de los programas tiene una frase muy sugestiva que es:
menos Brasilia, más Brasil, lo cual es también reflejo de eso. Y entonces aquí la pregunta viene en el sentido de decir, de alguna manera el sistema burocrático es un adelanto sobre el sistema patrimonialista, obviamente. Y entonces la pervivencia del sistema burocrático es muchas veces también garantía de servicios públicos, aunque en ocasiones este no funcione demasiado bien. En la mayoría de los estados de Latinoamérica perviven ambas situaciones. En algunos procesos, digamos, la burocratización es probablemente excesiva, en otros ni siquiera existe esa burocratización, con lo cual la burocratización sería un paso adelante. Y quiero que, digamos, que de alguna manera señales cómo estas diferencias entre el Estado central, el Estado federal y los Estados federados, pues hacen convivir ambas situaciones. Y el segundo aspecto que me gustaría también que tocaras se refiere al nivel de prestación de los servicios que realiza el Estado federal y que realizan los Estados federales. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera, cuando en todo este programa interesante y necesario probablemente de disminución de deuda pública, disminución del gasto, mejoría, creación de valor público, que yo creo que todos compartimos, ¿en qué medida esto se compagina también? Y esto lo digo ya a nivel de toda Latinoamérica, porque cuando comparamos el nivel de gasto del Estado con los estados más desarrollados, nos damos cuenta de que este nivel de gasto del Estado a veces solo llega al 50% de lo que tienen, digamos, los gastos, los estados más desarrollados. Entonces, ¿en qué medida la sociedad, cuando tú hablabas de la confianza, la sociedad también demanda una mayor prestación de servicios más eficaces y mejores? Y claro, eso también necesita más gasto público, ¿no? Es decir, si queremos un sistema de transporte bueno en una determinada ciudad, necesitamos comprar más autobuses y necesitamos comprar o tener más trabajadores dirigiendo los autobuses. Entonces, el planteamiento es en qué medida os habéis planteado el desarrollo de determinadas actividades y la disminución de otras para el cumplimiento de una mejor atención y un mejor servicio a los ciudadanos. Gracias, Cristiano. Gracias, Paco. Ótimas perguntas. A primeira me dá a oportunidade de falar um pouco sobre outra iniciativa que estamos conduzindo para levar adiante esse mandato, Menos Brasília, Mais Brasil, que é a plataforma Mais Brasil. Nós lançamos uma plataforma tecnológica por meio da qual, ao longo dos 4 anos de mandato, nós vamos convergir toda a transferência de recursos do governo federal para estados, municípios e organizações da sociedade civil. No Brasil, e creio que é assim também nos outros países da América Latina, nós temos uma forte concentração da arrecadação tributária na União, até porque isso traz mais eficiência na arrecadação, e depois esse recurso é devolvido, uma parte dele, para os estados, para os municípios, para que executem as políticas públicas, né? Mas a solução que historicamente nós implantamos para evitar os desvios do patrimonialismo na aplicação desses recursos lá na ponta foi as soluções burocráticas. Então, tínhamos procedimentos altamente prescritivos, normas rígidas, burocráticas, que faziam com que a execução do recurso fosse muito lenta, muito morosa, com a suposição de que isso evitaria má aplicação, desvio. Infelizmente, a gente viu que isso não foi suficiente, né? Mas agora nós temos a oportunidade de fazer diferente justamente pela tecnologia, né? Ao invés de eu repassar um recurso que
um município vai aplicar, por exemplo, para a construção de uma creche ou para equipar um hospital local, e 1 ano e meio, 2 anos depois, ele remete um monte de papel para Brasília para supostamente comprovar como foi feito aquele gasto, nós temos agora essa plataforma tecnológica em que todo o ciclo da execução do recurso, desde o município pleitear o recurso, até a aprovação do plano de trabalho, o desembolso, a contratação dos fornecedores e a prestação de contas, tudo passa a ser feito pela plataforma. Isso traz celeridade, isso traz transparência, isso traz controle em tempo real. Associado à plataforma, nós temos aplicativos disponíveis no celular. Então, hoje, por exemplo, se o município recebe o recurso para fazer a pavimentação de uma rua, o fiscal lá da prefeitura, do município, ele, por meio do celular, ele tira fotos em tempo real da obra, essa foto entra na plataforma e o gestor aqui em Brasília, que repassou o recurso, está acompanhando o que está acontecendo. E, mais importante, o cidadão pode fazer o controle social. Há também aplicativos para que o cidadão monitore o recurso que chegou ao município dele, tire fotos, faça denúncias, acompanhe, interaja com os gestores públicos e, a partir daí, a gente tem uma rastreabilidade do recurso. Então, é isso que a gente acredita. Tecnologia como base para processos mais enxutos e mais efetivos, envolvendo a sociedade no controle. A sua segunda pergunta, ela é altamente provocadora, né? Eu acho que o Brasil, assim como os nossos irmãos aqui da América Latina, nós pagamos o preço de sermos um país de desenvolvimento intermediário. Nós tivemos a nossa última Constituição em 1988, quando o Brasil passou por um processo de redemocratização, e essa Constituição ela ganhou a alcunha de Constituição Cidadã, porque ela foi, de forma muito louvável, inspirada nos modelos de Estado de bem-estar social que foram desenvolvidos na Europa, né, nas décadas de 60, 70, e que a sociedade brasileira almeja, com razão, ter essa mesma qualidade de serviços públicos aqui, só que, infelizmente, nós não temos um nível de renda que disponha para o Estado dos recursos que são necessários para que nós ofertemos esses serviços que são demandados pela sociedade. Então, muito do conflito fiscal que nós vivemos hoje, ele é fruto dessa realidade, uma sociedade que demanda serviços cada vez mais diversos e de maior qualidade, e, por outro lado, uma arrecadação do Estado que, embora crescente, ela não consegue ser suficiente para dar conta de atender todos os anseios da sociedade. E aí, nós só conseguimos enxergar 2 caminhos, que são os que eu apresentei aqui. Por um lado, apostar o máximo na eficiência dos processos, e essa eficiência ancorada em tecnologia. Tudo que nós pudermos usar a tecnologia para tornar a nossa relação com a sociedade mais célere, serviços com menos gastos. E a outra é fazer um debate com a sociedade do papel do Estado e dos limites das nossas parcerias com a própria sociedade civil. Né? Um Estado que entrega da construção da rodovia ao aeroporto, ao hospital, à escola e ao museu, tem uma dispersão de recursos aí que tem se mostrado insuficiente. Então, de repente, teremos que focar o que vai competir primariamente ao Estado e o que nós podemos construir por meio de parcerias, de arranjos com o setor privado e com a sociedade civil, para que a gente entregue mais para a sociedade com os recursos que nós temos. Ahora, como es habitual, nuestro coordinador de la escuela del CLAD, Nelson de Freitas, hará, digamos, una selección de las preguntas que se han hecho en los diversos países donde estamos conectados y, por favor, Cristiano, trata de responder a ellas de una forma
no demasiado extensa, porque si no el tiempo se nos echará encima. Muchas gracias por tu participación. Gracias, secretario general. Agradecido al señor Cristiano por la conferencia. A continuación le voy a indicar 3 de las muchas preguntas que han colocado en la plataforma Zoom, pero también en las redes sociales del CLAD que han seguido su conferencia. No sin antes recordar, como algunos han preguntado también en las redes sociales, toda la conferencia está siendo grabada y se va a publicar posteriormente en el portal del CLAD y sus redes sociales. Se va a compartir con los amigos de Brasil para que también lo coloquen y junto con la presentación que usó el señor Cristiano y un resumen ejecutivo. Las primeras más representativas 3 preguntas son de Aline Cardoso y Hamilton de Brasil, y la tercera es de Rafael García de Perú. Aline pregunta, ¿cómo la administración gerencial trabaja las medidas de combate a la corrupción en la estrategia que usted puntualizó? Hamilton pregunta, ¿cómo es o cómo ha sido la estrategia de información, comunicación de esta estrategia que se está implementando para la sociedad brasilera? Para que no ocurra como otras experiencias en otros países, que se diseñan y se desarrollan programas eficientes, sin embargo, la sociedad no lo conoce, no lo percibe, y por tanto, la confianza, según las encuestas del Latinobarómetro, sigue creciendo. Y la tercera pregunta de Rafael García de Perú es, ¿cómo queda la desigualdad, siendo la región más desigual del mundo, en esta estrategia que da cuenta, al parecer, de más de las estrategias con las nuevas tecnologías? ¿Cómo se aborda la desigualdad social en Brasil en esta estrategia? Adelante. Perfeito, muito obrigado, Nelson. Vou tentar responder rapidamente para dar margem para outras. A resposta da Aline, o melhor controle é o controle social. Por isso nós apostamos nos aplicativos, nas ferramentas, para que a sociedade faça a fiscalização. É muito mais efetivo do que nós termos milhares de auditores que nunca darão conta de acompanhar todos os empreendimentos espalhados pelo Brasil. A pergunta do Hamilton, o desafio da comunicação é sempre muito grande, por isso a gente tenta ocupar todos os canais disponíveis. Essa conferência mesmo é uma forma da gente levar à sociedade brasileira o conhecimento do que está sendo feito. Eu tenho dado muitas entrevistas para os veículos de imprensa, temos usado as redes sociais, publicamos sempre artigos de opinião nos nossos jornais, enfim, mas é sempre um desafio. Agora, nós temos a facilidade do cidadão brasileiro ele ser muito adepto a novas tecnologias. E aqui eu vou citar só um exemplo. Dentro desse processo de digitalização de serviços, nós lançamos em abril, agora, deste ano, o aplicativo Meu INSS. O INSS é o Instituto de Pensões de Seguridade Social do Brasil. Trata, portanto, dos jubilados, dos aposentados. Lançamos um aplicativo em abril. Em agosto, agora, poucos meses depois, 70% das novas demandas recebidas pelo INSS já foram pelo canal virtual, pelo aplicativo, em detrimento do canal telefônico e do atendimento presencial que existiam até então. E isso responde, em parte, à pergunta do Rafael, né, do Peru. Sim, temos uma sociedade desigual, mas já alcançamos 2/3 da população brasileira com acesso à internet. Nossas projeções é que até 2034 chegaremos a 100%. E se nós conseguimos levar esses 2/3 que já têm acesso aos canais digitais
para essa modalidade, nós estaremos também prestando um serviço de maior qualidade para os que ainda dependem do canal presencial. Então, voltando ao caso do INSS, nós não vamos acabar com o atendimento presencial, pelo menos até que cheguemos à universalização do acesso à internet da população. Mas, à medida que todos que podem acessar o canal virtual o façam, vai haver menos gente, menos fila e maior qualidade no atendimento presencial. Muchísimas gracias. Las siguientes dos preguntas en estos minutos que nos quedan, no sin antes también recordar a todo el auditorio que estaremos compartiendo los datos de acceso, de contacto del señor Cristiano de sus redes sociales para continuar esta conversación, y aquellas preguntas que no puedan ser abordadas pueden seguir haciéndolas directamente con sus redes sociales. Pregunta Rachel Botrel: ¿cómo el plan plurianual se puede mantener en gobiernos posteriores, dada nuestra cultura de un plan, un gobierno? Y Guilherme Machado, de Brasil, pregunta: ¿no hace alusión de los descriptiva a los objetivos de desarrollo sostenible? En la estrategia planteada, ¿cómo se encuentra Brasil en cuanto a la medición e implementación de dichos objetivos? Excelentes perguntas, porque elas dialogam entre si. Raquel, o PPA ele é previsto para ser um plano de 4 anos, e, portanto, um plano para um mandato presidencial, né? Mas, exatamente por isso, nós estamos concebendo um outro plano, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que essa, sim, tem um caráter de mais longo prazo e, portanto, não restrito a um governo. E a nossa primeira estratégia vai ser para 2020, 2031, e ela traduz, em larga medida, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário, para esse período. Então, ela coincide aí com o horizonte 2030, e lá provavelmente estamos com 31 indicadores, devemos fechar aí em torno disso, estão refletidos, em sua maioria, os ODS, e já com a estipulação das metas que o Brasil pretende até esse horizonte dos próximos 12 anos. Una pregunta más. Muchísimas gracias. La última pregunta, por el tiempo que tenemos, es de Jorge Alvarado, de Venezuela. Si tuviera que escoger, ¿cuál es su perspectiva como profesional que mejor debe generar confianza? ¿Una política de competitividad en la economía o priorizar en la formación y desempeño del empleado público? Obrigado, Jorge. Eu creio que não são competências excludentes, né? É claro que temos que buscar a competitividade da economia, e para isso é necessária uma boa formação, não só dos empregados públicos, como de toda a sociedade, né? Eu creio que o grande gargalo do Brasil ainda é a nossa produtividade, e a produtividade está diretamente associada à qualificação da nossa força de trabalho. Então, temos tomado uma série de medidas nesse sentido, de desburocratização do ambiente de negócios, mas precisamos trabalhar também a formação contínua, ainda mais nesses desafios que nós colocamos no século XXI, em que qualquer conhecimento que nós obtenhamos na nossa formação profissional, ele se torna obsoleto em poucos anos. Temos que sempre trabalhar a formação continuada, né? Tanto no setor privado quanto no setor público. Bueno, Cristiano, yo sé que tú te quedarías con nosotros toda la mañana, y estoy seguro de que buena parte de las personas que nos están siguiendo les ha sabido a poco, de manera que te felicitamos de nuevo por tu
excelente conferencia, por haber hecho un panorama general de la situación de Brasil, pero al mismo tiempo haciendo un esfuerzo de cómo esto está en otros países, para así establecer ámbitos de comparación. Y en todo caso, te retamos a que, igual que tú has señalado que tu conferencia se llama Los retos de la administración pública, te retamos a que en el futuro vuelvas a este foro para deleitarnos de nuevo con el seguimiento, por ejemplo, el año que viene, cuáles han sido los avances que ha tenido este programa en concreto en la República Federativa do Brasil. Muito obrigado por tu participación y muchas gracias a todos por habernos escuchado y por haberse conectado de nuevo a la webinar del CLAD, que como saben ustedes, estamos intentando que todos los meses y en algún caso más de una conferencia, más de una webinar cada mes, para que todos ustedes puedan seguirnos incluso en los lugares más remotos de Iberoamérica, las enseñanzas, las experiencias que pueden darnos cada uno de los responsables de los 23 países miembros del CLAD. Muchas gracias.